aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Alcides e nós estamos aí para mais uma aula de ciências, tá aí? E hoje quero dar continuidade com vocês aí no sistema de coordenação dos seres vivos, né? Na nossa última aula, nós vimos lá que os seres vivos eles são coordenados de uma forma mais simples ou de uma forma mais elaborada, mas eles acabam sendo coordenados então por um sistema nervoso, né? Que tem como célula principal que faz lá o transporte das informações, a célula chamada de neurônio, isto mesmo. E o neurônio então recebe as informações e transporta ela para outro neurônio através das suas estruturas, que, como vocês mesmos lembram, são dendritos, corpo celular, axônio e terminal do axônio. Nessa passagem, pessoal, de um neurônio para outro, é que ocorre uma coisa chamada de sinapse. Então, a sinapse, galerinha, ela vai ser, então, fundamental aí no processo de transporte de informação do sistema nervoso, porque é ela que permite a passagem de informação de um neurônio para outro, ok? Então, na sinapse, nós temos lá no neurônio o terminal do axônio, né? Tá aqui, ó, o terminal do axônio. E nós temos também, logo abaixo, nós temos então o início de outro dendrito. Então aqui nós teremos um dendrito. E nesse espaço entre o terminal do axônio e o dendrito, nós teremos aqui esse espaço aqui, ó, que vai ser chamado então de fenda sináptica. É onde então ocorre a sinapse. A sinapse, pessoal, ela vai ocorrer então basicamente pela produção de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Esses neurotransmissores, então, serão substâncias químicas. E estas substâncias químicas, elas serão produzidas então pelo terminal do axônio e passadas pela fenda sináptica para o dendrito de outro neurônio. Respeitando então um fluxo de passagem sempre do terminal do axônio para o dendrito, tá? Então, essas substâncias chamadas de neurotransmissores são produzidas aqui, passam aqui pela fenda sináptica e são recebidas aqui, então, pelo dendrito do outro neurônio, continuando assim a passagem da informação de um neurônio para outro. Legal? Beleza? Então tá aí o processo de sinapse. Vamos dar continuidade então neste conteúdo agora falando da organização do sistema nervoso. Esse sistema nervoso então que tem esses neurônios, né, que são responsáveis pelo transporte de informação seguindo esse sentido sempre, né? Dendritos, corpo celular. Nós temos então, logo na sequência, o axônio, o terminal do axônio, ocorre lá a sinapse na fenda sináptica, através da passagem dos nossos neurotransmissores, eles são organizados de duas formas. Olha só, o sistema nervoso, então, ele é organizado num sistema nervoso central, e nós temos então o sistema nervoso periférico. Eles também são atribuídos
com a seguinte abreviação, SNC, e aqui nós temos SNP. Então vocês podem encontrar aí nos exercícios SNC ou SNP para sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ser organizado em encéfalo e em medula espinhal, tá? Medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, ele vai ser subdividido em 3 partes. Que nós teremos aqui o cérebro e nós teremos o nosso cerebelo e nós teremos o nosso tronco encefálico. Então essas são as 3 partes do encéfalo. Já a medula espinhal, então, a função dela é pegar as informações aqui do encéfalo e passar para os nervos, né? Então ela repassa as informações para os nervos. E o encéfalo, por sua vez, ele processa, ele determina as informações. O sistema nervoso periférico, ele é basicamente organizado nos nervos, que saem então da medula espinhal. Estes nervos, eles farão então a determinação de uma informação de forma autônoma e de forma, então, somática, ok? Então, nós temos autônoma e somática. Nervos que executam as coisas de forma autônoma, então, eles farão, então, a execução de atividades ou ações que são ações inconscientes. Ou seja, elas não são pensadas. Já os nervos chamados de somáticos, ou são chamados porque eles, na verdade, executam ações que são pensadas, ou seja, que são conscientes. Ou seja, elas são pensadas para acontecer. E as inconscientes não são pensadas. Estes nervos, então, galera, eles sairão da nossa medula espinhal, né? O que são estes nervos? Eu devo atribuir a palavra nervos ao conjunto de neurônios, mas não qualquer parte do neurônio. Eu devo falar aqui, ó, apenas do axônio, tá? Do axônio. Então, estes nervos, tanto os nervos já que são conjuntos de neurônios e os neurônios também, eles podem então ser organizados em 3 classes de acordo com a sua função. Nós temos aqui então os nervos e neurônios que são chamados então de motores. Nós temos aqui os sensitivos e os mistos. Olha só, qual é a diferença entre eles? Os nervos ou neurônios motores são aqueles então que executam uma determinada ação. São eles que ativam um órgão, um músculo, um piscar, uma atenção, enfim. Então são motores, executam funções. Os sensitivos, eles são responsáveis por sentir aquilo que ocorre ao redor do organismo, né? Então, sentir uma temperatura, sentir um toque, sentir uma luz. Então, aqui estão os sensitivos. E os mistos são aqueles capazes de fazer ambas as duas situações. Existem um quarto tipo, que na verdade é um tipo de nervo ou neurônio, se vocês quiserem assim,
que faz a ligação entre ambos, né, motores e sensitivos também. Então tá aí, gente, ó, sistema nervoso central, né, organizado em encéfalo, medula espinhal, nervos e de acordo com a função de cada nervo, a sua categorização. Não falei, coloquei aqui até nesse intervalo para vocês, a função do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico, né? O cérebro, então, ele tem a função de memória e processamento de informações. O cerebelo, ele tem a função de coordenar as ações do corpo com relação ao espaço, ok? Como ele vai se portar nesse ambiente, como ele está nesse ambiente. E o tronco encefálico faz as funções vitais, que está ligado aqui à função autônoma, né? Inconsciente. Ou seja, faz o coração funcionar, você não precisa pensar para o coração funcionar, faz o sistema digestório funcionar, você não precisa pensar para o seu sistema digestório fazer a digestão do seu alimento, para a sua bexiga segurar, então, a urina, né? Essas coisas, respirar, tudo ligado, então, ao tronco encefálico. Beleza, galerinha? Valeu? É isso aí, sistema nervoso resolvido a partir de agora. Até daqui a pouquinho, valeu?